O Senhor esteja convosco. No meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos assentar um instante. Amados, nós estamos vindo nos últimos domingos de uma sequência de fatos narrados, sobretudo por São Mateus, que ele é sempre muito denso e muito profundo nas colocações, mas ele pega fatos que mereceriam livros inteiros para serem escritos e ele condensa tudo de uma forma que torna e que evidencia o mistério de Cristo de uma forma maravilhosa. Nós viemos de uma sequência da escuta das parábolas, a parábola do semeador, do grão de mostarda, do joio e do trigo, a parábola do trigo, do fermento, e assim por diante, uma série de outras parábolas, até que de repente Jesus escuta uma notícia: João Batista morreu. João Batista, que é, além de seu primo, o grande precursor, aquele que preparou o caminho para Jesus iniciar a sua vida. Ele quem não só batizou Jesus, não só apontou o Cordeiro de Deus, mas preparou o coração do povo. E Jesus, após saber que João tinha morrido, o que ele faz? Se recolhe num lugar deserto, para viver o seu luto, para rezar, para se recompor. Jesus é verdadeiramente Deus, mas também é homem. Como chorou quando Lázaro morreu, mesmo sabendo que iria ressuscitar Lázaro. Ou seja, esses sentimentos de Cristo que mostram não só o seu poder, a sua glória, mas que nos seus sentimentos Jesus mostra a sua humanidade, como é que ele de fato entende a gente, entende a nossa luta, a nossa dor, os nossos sofrimentos. E mesmo assim, tendo se recolhido, quando começa a se recompor junto do Pai em oração, chega uma multidão
que, como diz a Escritura, eram mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Aqui a gente faz a conta, devia ter mais de 50.000 pessoas, né? Porque os homens são a imensa minoria, né? Então a gente conta entre mulheres e crianças, devia ter muita gente ali junto com Jesus. E Jesus abre mão de novo do seu sofrimento e vai curar aquele povo e vai servir aquele povo, e ali, a partir daqueles 5 pãezinhos, alimenta toda aquela multidão, e depois despede os apóstolos, e ele mesmo despede a multidão e volta para rezar. Imagina a cabeça dos apóstolos participando de tudo isso, assim, embasbacados com aquilo que eles estão vendo do mistério de Cristo. Aqui Jesus está no auge da sua vida missionária, uma vida extremamente ativa, é o 2º ano do seu ministério. Então Jesus está no auge do seu anúncio, dos milagres, das graças que ele tem derramado, agora, e tudo isso que a gente, no ensinamento e nos milagres. E de repente, esses discípulos se afastam de Jesus. O próprio Senhor mandou que eles fossem, que ele ficaria e despediria o povo, mas os discípulos vão. E de repente, no meio do caminho, lembremos que a maioria ali era pescador. A maioria já está habituado à realidade do mar, às noites, às tempestades, aquelas dificuldades. E eles então começam a atravessar o mar de Tiberíades, e ali eles enfrentam um vento contrário. O que significa esse vento contrário? Além de ter muitas ondas, eles remam 3 metros para frente e o vento joga eles 10 metros para trás. Ou seja, um esforço improdutivo, estéril. Quanto mais eles tentam, mais parece inútil o seu esforço. Isso somados ao cansaço, somado à noite, era escuro, estava escuro, e sem contar o medo do risco normal. Eles sabiam da gravidade de estar no meio do mar com uma situação daquelas. E como se não bastasse, surge alguém andando no meio do mar. Como se não bastasse, diante de todo esse contexto, alguém vai andando no meio do mar. Aí nós percebemos de forma verdadeiramente justa o desespero daqueles apóstolos. O cansaço, o desgaste, a confusão de tantas experiências, de tanta realidade, a dificuldade para assimilar tudo aquilo que está acontecendo, não é fácil. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente olha para o exemplo dos apóstolos e vai dizer mais ou menos assim: se fosse eu, não teria esse medo, porque eu sei quem é Jesus. Eu vi o milagre da multiplicação dos pães, eu vi isso, eu vi aquilo, então eu seria bonitão na foto lá. E há uma certa presunção da nossa parte em pensar que se fosse com a gente seria diferente. Mas eu gostaria aqui um pouco de focar numa pessoa que para nós é absolutamente importante na compreensão da nossa fé. Pedro. Pedro que, além de viver tudo isso que eu acabei de falar, todas essas experiências, todas essas emoções, toda esse mar de informações, de experiência, ainda traz em si um quê de liderança. Ele já tem em si a consciência, porque o Espírito Santo já está preparando Pedro para a sua missão, e ele já tem de forma clara a consciência da responsabilidade que ele tem diante do grupo. Não é só por ser um tanto primário, de toda vez que acontece alguma coisa ele é o primeiro a tomar a iniciativa. É um pouco aqui do temperamento de Pedro, sim, mas Pedro já tem consciência da sua responsabilidade diante dos apóstolos. Ele já toma naturalmente a iniciativa
no anúncio de Cristo, em dar as respostas, na defesa da fé, na defesa dos apóstolos e na defesa de Cristo, e ao mesmo tempo, por ter o seu coração ainda com uma fé que precisa ser amadurecida, ele ainda dá suas mancadas. A gente pensa, até Jesus fala para ele, né, por que ele titubeou ali? Pedro, você tem pouca fé. Mas Pedro não tem pouca fé. Pedro, quando ele se levanta no meio da barca e vai dizer: Senhor, se és tu, me manda ir ao seu encontro. Pedro está dando um testemunho de fé. Jesus, se for o Senhor de verdade, eu sei que eu tenho o poder de andar sobre as águas, assim como o Senhor. Ele está dando um testemunho. Se for o Senhor, então eu posso fazer algo que para mim, pela minha experiência pessoal, eu sei que é impossível. Mas se não for o Senhor, então eu vou dar com os burros na água. Literalmente, eu vou sofrer aí uma consequência complicada, né, de querer andar na água e afundar. Então, assim, Pedro aqui dá um testemunho de fé. Pedro manifesta. E, gente, como nós vamos dizer que Pedro não tem fé? Pedro deixou tudo. Deixou sua família, deixou sua barca, deixou toda a segurança que tinha. Pode não ser muita coisa, né? Eu lembro de uma pregação do Padre Léo, que ele falava, né? Pedro enchendo: Senhor, e nós que deixamos tudo? Aí, imagina, o Padre Léo falando: Pedro, você deixou tudo, né? Deixou uma rede rasgada, uma barca furada e uma sogra doente, né? Deixou muita coisa, né? Mas Pedro deixou tudo. Pode não ser muito, mas ele deixou tudo. Manifesta que Pedro é verdadeiramente um homem de fé. Mas essa fé de Pedro, ela precisa ser amadurecida. Pedro vai passar uma experiência durante os 3 anos da sua vida com Cristo. Eu pensaria que o ápice está naquela quinta-feira santa, quando ele negou que conhecia Cristo. Aqui eu chamaria o ponto máximo da experiência de maturidade de Pedro. E foi quando ele justamente manifestou a sua falta de fé. Aqui, na sua fragilidade, na sua fraqueza, Pedro teve a oportunidade de fazer a sua experiência em plenitude, ao ponto de oferecer a sua vida como Cristo em Roma, e não sendo digno de morrer como o Senhor, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, como se não bastasse todos os sofrimentos. Isso é sinal de uma maturidade, mas uma maturidade que vai sendo construída aos poucos. É uma maturidade que vai colhendo as experiências cotidianas, ela vai, de alguma forma, absorvendo todas essas situações e vai compondo um patrimônio de fé que deve levar a Pedro e levar a cada um de nós a atitudes que são verdadeiros milagres. Pedro hoje fez um milagre, talvez por graça de Cristo, por intercessão de Cristo, por intervenção do senhorio de Cristo, mas foi Pedro que andou sobre as águas. Meus irmãos, as águas, o mar, na Sagrada Escritura, sempre é imagem da vida como ela é, da vida cotidiana. O mar é sempre imagem do mundo, e a barca é sempre imagem da igreja. A barca de Pedro é a igreja, do qual ele é o timoneiro, do qual ele é o capitão. Mas é interessante que Pedro aqui sai da barca. Ele sai da segurança da barca. Ele sai da estrutura que bem ou mal está protegendo ele. E sem medo de fazer uma experiência de fé, ele se lança no que para ele e para a própria Sagrada Escritura é algo impensável: andar sobre as águas. O que faz Pedro andar sobre as águas? A confiança em Jesus. Se és tu, me chama. Não é se és tu, eu vou. Ele reconhece que o Senhor, que diz, se eu digo vai, ele vai, se eu digo vem, ele vem.
Ele se coloca no seu lugar como servo. Senhor, se o Senhor mandar, ou seja, eu reconheço que o poder é seu, a capacidade de fazer esse milagre é sua, mas se o Senhor me chamar a realizar um milagre, a viver um milagre, a viver uma realidade sobrenatural, impensada, inimaginável, eu estou aqui. E Jesus na hora diz uma única palavra: vem. Jesus não faz discurso, Jesus não tem complicação, Jesus é sempre simples, claro. E às vezes nós perdemos a capacidade de compreender a palavra de Deus, de compreender a vontade de Deus, porque nós queremos que o Senhor nos ofereça um tratado a respeito do ponto que nós queremos um discernimento. Às vezes nós queremos que Jesus discorra um verdadeiro, nos dê uma palestra sobre como será um ato de fé na nossa vida. E Jesus é simples, vem. E Pedro faz o quê? Vai, do jeitão dele, atrapalhado, meio sem saber muito como fazer, e nessa situação toda, e ele vai. Eu lembro agora, quando Jesus ressuscitou, que ele aparece aos apóstolos que estavam pescando, né? Ele estava pescando, e quando João disse, é o Senhor, aí Pedro, tão atrapalhado, põe a roupa e pula no mar. Eu falei, gente, põe roupa para pular no mar, é Pedro, que é a nossa vida, atrapalhados, sem saber muito o que tem que fazer, o que não tem que fazer, o que pode, o que não pode, mas a chave está, mestre, se és tu me chama. E Jesus chama, meus irmãos, mas chama no silêncio do nosso coração, na simplicidade. É o que nós ouvimos na primeira leitura. Elias, no Monte Horebe, teve terremoto, teve tempestade, teve vento que rachava os penhascos, os rochedos, e tal, terremoto, fogo e nada. E no murmurinho de uma brisa, ali Deus estava. Só que na agitação da vida a gente não consegue. A gente não consegue silenciar e abrir não só os ouvidos do coração, do ouvido aqui, mas o ouvido do coração. Eu lembro de Santo Afonso de Ligório que dizia, eu rezo, não para que Deus fale, mas para que eu escute, para que eu seja capaz de escutar, porque falar Deus fala. A limitação está em mim, não está em Deus. Se que Deus fala, fala. Mas enfim, Pedro escuta esse vem, e Pedro começa a viver um milagre. Só que ele de repente começa a olhar para si. Ele começa a olhar para o milagre para o absurdo que ele estava vivendo naquele momento. Ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar para o vento, começa a olhar para o mar. Aí então ele começa a afundar. Meus irmãos, nós somos chamados a vivermos neste mundo como verdadeiros milagres de Cristo. Assim são os santos, que vivem de uma forma absolutamente extraordinária, que são capazes de feitos inimagináveis, mas a chave da capacidade que eles têm de realizar obras que são superiores às suas forças pessoais, às suas capacidades, aquilo que ele tem enquanto na sua limitação humana, a chave está em manter os olhos fixos em Jesus. Não caiamos na tentação de olhar o que está ao nosso redor. Claro que não sejamos imprudentes, não sejamos irresponsáveis. A gente tem que olhar para atravessar a rua. Se a gente não olhar, seremos atropelados, sim. Mas, da mesma forma, a compreensão de que o chamado que Cristo faz a nós é um chamado sobrenatural. Mas não é algo absurdo, mas é absolutamente superior às nossas forças. Hoje, nós celebramos o Dia dos Pais. Interessante que Pedro é papai, papaizinho.
A palavra papa, assim como a palavra padre, que significa pai, a palavra papa é a versão afetuosa de pai, papaizinho. Portanto, Pedro é também para os pais, seja os pais espirituais como os pais naturais, um exemplo. Porque a nossa missão é uma missão sobrenatural. O simples fato de você sair uma vida nova, de você gerar, a partir da graça de Deus, sem dúvida, e a cooperação da natureza, mas de você sair outra pessoa. E essa outra pessoa, ela é absolutamente pura, incapaz de te oferecer nada em troca. É exatamente a imagem do amor de Deus, aquilo que nós ouvimos na primeira leitura, o Deus a quem ousamos chamar de Pai, Deus que nos ama com o amor de Pai, e exatamente esse amor absolutamente gratuito. E hoje, meus irmãos, a nossa experiência paterna é extremamente desafiadora, porque o mundo é como esse mar, cheio de vento, cheio de tempestade, de onda contrária. Parece que você rema, quando você olha, está 5 metros para trás, dá um passo para frente, 3 para trás. Parece que a gente passa a maior parte do tempo enxugando gelo. Os pais que hoje se dedicam imensamente a cuidar dos seus filhos, e quando esses filhos saem, de certa forma, da proteção da barca, do lar, da barca familiar, quando sai para esse mundo, só encontra o que não presta. Ou seja, quanto medo, quanta insegurança, quanta dificuldade, que desafio, que exige um milagre ser um pai, hoje, de uma forma que gere no coração dos filhos o desejo de serem de Deus, e de se esforçarem para isso, e de se tornarem verdadeiramente homens de Deus. E é interessante, meus irmãos, que Pedro, a exemplo como Papa da Igreja, mas a exemplo de um pai de família, que é o homem forte, que guarda, que protege, que toma iniciativa. Eu recebi hoje um postzinho de um amigo, né, desejando feliz Dia dos Pais, e estava escrito assim, como que o filhinho dele dizendo: não se preocupe, o papai tem um plano. Quer dizer, a família sempre espera que o pai vai tirar um coelho da cartola, que vai tirar uma solução, que vai tirar uma resposta, que vai proteger, que vai guardar, que vai providenciar, que vai guardar, porque essa é a missão do papai. Mas como Pedro, as limitações são tão grandes, os desafios são tão grandes. E como enfrentar isso? Amadurecendo a fé, olhando para Jesus, acolhendo o chamado de vem. Isso aconteceu no Gênesis. Por isso, homem e mulher deixará sua mãe e seu pai e se unirão. Esse vem nasceu lá no Gênesis. E vocês responderam a este vem mais uma vez no matrimônio. E a cada dia, diante do desafio, recebe o convite do vem, recebe o chamado do vem, e não tem de onde tirar, mas está lá. Não tem o que oferecer, mas está de pé, com um sorriso no rosto, muitas vezes com o joelhinho batendo, mas a cara de confiante, vai dar tudo certo, não sabe como vai ser não, mas de cabeça erguida e com o coração confiante. E é importante que diante de tudo isso, quando começa a olhar para as fragilidades, para as fraquezas, o que faz Pedro? Quando começa a afundar, ele sabe aonde pedir socorro. Ele poderia ter voltado nadando para a barca, ele sabe nadar. Poderia, na hora que começou a afundar, simplesmente nadar até a barca. Mas ele não queria abrir mão do milagre, da experiência sobrenatural. E o que ele faz? Senhor, me salva. Em Jesus é que está a salvação daqueles que estão vivendo o mistério de Cristo. Não é nas próprias forças, não é nas próprias capacidades. E imediatamente, quando ele grita, Jesus já estava com a mão estendida. Jesus já sabia. E levanta ele
e vai com ele, entra com ele na barca, e os outros discípulos se prostram, reconhecem que Jesus é Deus, mas a experiência que Pedro fez, com certeza, não só marcou a igreja, mas marcou a nossa vida. Eu acho que para mim, é mais importante ver no Evangelho de hoje, ver a experiência de Pedro, do que ver Jesus andando sobre as águas. Porque Jesus é Deus. Para ele multiplicar os pães, andar sobre as águas, novidade, para quem tem fé, para quem sabe quem é Cristo, ele é o Criador de todas as coisas. Com que facilidade, não me espanto de Jesus andar. A riqueza aqui está em Pedro participando disso. E é esse o nosso chamado, meus irmãos. Neste domingo, neste dia do Senhor, vamos renovar no nosso coração o desejo de ter um coração confiante em Jesus. Que a gente seja capaz de verdadeiramente apostar em Jesus, apostar no poder de Cristo, apostar na capacidade que Ele tem de sujeitar a si todas as coisas, todas as situações, todas as dificuldades, e não nos apegarmos puramente nas grandes pregações que Cristo fez, ou no milagre da multiplicação dos pães, mas estar com o Senhor na tempestade, na dificuldade, e com Ele seguro nas mãos dele. Até uma musiquinha, né, que a gente canta muito em velório, né? Se as águas do mar Davi, acho que deve ter sido feito baseado nesse evangelho, né? Mas é isso. Segura na mão de Deus e vamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.